Imagine que você está caindo não de um prédio ou de um avião, mas através de um espelho líquido, que separa o mundo que conhecemos de um reino que desafia todas as leis da biologia e da física. À medida que você desce, a cor do mundo começa a sangrar. O azul vibrante torna-se um azul marinho denso, depois um índigo sombrio e finalmente o breu absoluto. Aos 200 metros, a luz do sol desiste de te acompanhar. Aos 1000 metros, você entra na zona da meia-noite, onde a temperatura despenca e o oxigênio é uma raridade. Mas você continua descendo. A pressão ao seu redor não é apenas um número e um sensor. É um titã invisível tentando esmagar seus ossos, seus pulmões e a própria estrutura do metal que te protege. Imagine o peso de 50 aviões Boeing 747 empilhados sobre o seu peito. É aqui, no abismo, que a nossa arrogância humana encontra o seu limite. Nós mapeamos as crateras de Marte com uma precisão de centímetros. Enviamos sondas para além das fronteiras do nosso sistema solar. Mas aqui embaixo, a apenas 11 quilômetros da superfície, uma distância que você percorreria em 10 minutos de carro em uma rodovia menos, reside o maior mistério do nosso planeta. Por que, em pleno século XXI, sabemos mais sobre a face oculta da Lua do que sobre as entranhas do lugar onde a vida na Terra provavelmente começou? A resposta curta é que o oceano não nos quer lá. A resposta longa é uma jornada de terror tecnológico, desafios financeiros e uma verdade desconfortável que estamos prestes a desbravar. Se você sente que ainda há segredos neste planeta que merecem ser revelados, se inscreva agora para não perder o que a ciência está prestes a descobrir nos próximos minutos. A grande ilusão moderna começa com o Google Earth. Você abre o aplicativo, desliza o dedo sobre o azul vasto e vê cadeias de montanhas, fendas profundas e planícies abissais. Parece tudo ali mapeado e catalogado. Mas a realidade é um soco no estômago da nossa tecnologia. Cerca de 80% do fundo do mar nunca foi visto por olhos humanos ou capturado por câmeras de alta resolução. O que você vê naquele mapa digital é, em grande parte, uma estimativa matemática baseada em satélites. Satélites não vêm através da água. Eles medem a altura da superfície do mar. Se existe uma montanha subaquática maciça, a gravidade dela atrai um pouco mais de água, criando uma pequena protuberância na superfície. O que temos é um mapa de sombras e suposições. Para realmente enxergar o fundo, precisaríamos de sonares em navios, cruzando o oceano em linhas lentas e agonizantes. No ritmo atual, levaríamos mais de um século e bilhões de dólares apenas para completar o mapa básico. Mas por que é tão difícil? Por que não jogamos um drone lá embaixo e resolvemos o problema? O primeiro vilão dessa história é a física pura e simples. A água é 800 vezes mais densa que o ar. À medida que você desce, cada 10 metros de profundidade adiciona uma atmosfera extra de pressão. Na Fossa das Marianas, o ponto mais profundo conhecido, a pressão é de aproximadamente 1.100 atmosferas. Para colocar isso em perspectiva, é como se uma pessoa tentasse equilibrar um porta-aves na ponta do dedo indicador. O aço dobra, o titânio range, até o vidro vira pó sob essa força. Construir um veículo que sobreviva a isso não é engenharia, é uma arte de guerra contra os elementos. E quando você vence a pressão, encontra o segundo vilão, o isolamento absoluto. No espaço, o vácuo é um aliado da comunicação. Ondas de rádio viajam bilhões de quilômetros através do cosmos sem esforço. Você pode conversar com astronautas na Lua quase em tempo real. No oceano, as ondas de rádio morrem em poucos metros. A água absorve a energia eletromagnética como se fosse uma esponja. Lá embaixo, o GPS não funciona. O Wi-Fi não existe. Se você estiver em um submersível no fundo do abismo, está mais isolado do que qualquer ser humano na Estação Espacial Internacional. Sua única forma de comunicação é o som, pulsos acústicos lentos granulados.
que levam segundos para viajar pela coluna d'água gelada. Você está cego, surdo e cercado por uma pressão que não perdoa erros. Estamos agora no ápice da nossa curiosidade, parados à beira de um precipício onde a biologia se transforma em algo alienígena. Antes de mergulharmos no que realmente vive lá embaixo, deixe o seu like se você também sente que o oceano é o verdadeiro espaço sideral da Terra. O que encontramos quando finalmente quebramos essas barreiras é um pesadelo para a biologia convencional. Durante décadas, acreditamos que a vida dependia do Sol. A fotossíntese era a regra de ouro. Mas em 1977, algo mudou nossa percepção para sempre. Perto das Ilhas Galápagos, pesquisadores encontraram fontes hidrotermais menos chaminés negras, cuspindo água escaldante e tóxica, carregada de minerais do manto da Terra. E ao redor delas, a vida prosperava. Vermes gigantes, caranguejos albinos e bactérias que não comiam luz, mas sim produtos químicos. Quimiossíntese. Isso mudou tudo. Percebemos que o fundo do mar não é um deserto, mas um laboratório de biologia extrema. Se a vida pode existir ali, sob pressões esmagadoras e sem luz, ela pode existir nas luas de Júpiter ou Saturno. O fundo do mar não é apenas o porão da Terra, é o manual de instruções para encontrar vida no universo. No entanto, cada vez que enviamos um robô para essas profundezas, encontramos algo novo e muitas vezes algo que não conseguimos explicar. Espécies que parecem ter sido desenhadas por um ilustrador de ficção científica, com corpos transparentes, dentes de vidro e órgãos bioluminescentes que brilham na escuridão como luzes de neon em uma cidade abandonada. Então, se o valor científico é tão alto, por que o financiamento para a exploração oceânica é uma fração do que gastamos com o espaço? A resposta é dolorosamente pragmática. O espaço é aspiracional. O espaço é o destino da humanidade. O oceano, por outro lado, é visto como um obstáculo ou uma dispensa. É difícil vender a exploração de um lugar escuro e hostil onde o homem não pode sobreviver sem uma armadura de milhões de dólares. Além disso, o oceano é um território sem lei. Quem é o dono do fundo do mar? Quem tem o direito de minerar os nódulos de manganês e cobalto que cobrem as planícies abissais? Estamos em uma corrida silenciosa. Enquanto a ciência tenta mapear o oceano para preservá-lo, a indústria está tentando mapeá-lo para explorá-lo. Metais raros, essenciais para as baterias dos nossos smartphones e carros elétricos, estão lá embaixo em quantidades massivas. O risco é que possamos destruir ecossistemas que nem sequer conhecemos, antes mesmo de lhes darmos um nome. A verdade é que o fundo do mar é o maior museu da Terra. Existem mais artefatos históricos e naufrágios no oceano do que em todos os museus do mundo combinados. Ele guarda a história do nosso clima, os registros das grandes extinções e talvez a chave para a nossa sobrevivência futura. Mas estamos operando às cegas. Imagine tentar entender a história de uma mansão olhando apenas pelo buraco da fechadura da porta da frente. É isso que estamos fazendo com o oceano. A ironia final é que conhecemos o relevo de Plutão, um pedaço de gelo a bilhões de quilômetros de distância, menos com mais detalhes do que a fossa de Porto Rico, que está logo ali no nosso quintal atlântico. Não sabemos nada sobre o fundo do mar, porque, como espécie, temos medo do que não podemos iluminar. Temos medo da verticalidade. O espaço é aberto, vasto e convidativo aos nossos telescópios. O oceano é claustrofóbico, denso e oculta seus segredos sob camadas de escuridão e peso. Mas há uma reviravolta nessa narrativa. À medida que a tecnologia de inteligência artificial e os veículos autônomos subaquáticos avançam, estamos começando a derrubar o muro. Estamos enviando frotas de drones que podem ouvir o fundo do mar
com uma clareza sem precedentes. Estamos descobrindo que o fundo do mar não é uma superfície estática, mas um motor vivo que regula o carbono do planeta, influencia as correntes que ditam o clima e abriga recursos genéticos que podem curar doenças que hoje consideramos incuráveis. O oceano não é um vazio entre os continentes. Ele é o sistema de suporte de vida do planeta. E o fato de não sabermos quase nada sobre ele não é apenas uma falha tecnológica. É um convite, é a última fronteira terrestre. Enquanto olhamos para as estrelas em busca de uma segunda casa, esquecemos que ainda não terminamos de abrir as caixas da primeira. O abismo não é apenas um lugar geográfico. É o espelho da nossa própria ignorância e, simultaneamente, do nosso potencial infinito de descoberta. Talvez o motivo pelo qual não saibamos quase nada sobre o fundo do mar seja porque a natureza decidiu guardar o melhor para o final. Ou talvez porque o oceano exige algo que a exploração espacial raramente pede: uma humildade absoluta diante de uma força que não podemos dominar, apenas observar com reverência. O fundo do mar nos lembra que, apesar de toda a nossa tecnologia, ainda somos passageiros em um planeta governado por gigantes azuis e pressões insustentáveis. Se este mergulho no desconhecido despertou algo em você, deixe um comentário abaixo o que você acha que estamos mais próximos de encontrar. Uma nova civilização de micróbios nas fossas abissais ou vida extraterrestre em Europa? Compartilhe este roteiro com alguém que ainda acredita que já mapeamos todo o nosso mundo. O abismo está esperando. E acredite, ele tem muito a dizer. Qual é o próximo mistério que devemos explorar juntos?